Igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa encher os nossos corações nessa manhã. Amém? Peço que os irmãos abrem 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 20. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor, contemplando os fundamentos da fé. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? Amém? E diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor ilumine nossos corações, Senhor Deus, para entendermos a sua palavra, Senhor Deus. Para entender, Senhor Deus, a grandeza da ressurreição, Senhor, te peço que o Senhor tome nossos corações nesse momento, vai acalmando, Senhor Deus, para que possamos ouvir a Ti, Senhor Deus, através da Sua palavra, que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? A carta de 1 Coríntios, ela foi escrita por Paulo, à igreja de Corinto, né? Corinto era uma comunidade que era marcada por muitos conflitos, influências filosóficas e muito problema doutrinário, né? Então, Paulo, aqui no capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E é chamado por muitos de o capítulo da ressurreição, tá? Chamados por muitos de capítulo da ressurreição, porque Paulo afirma aqui 3 pontos. Né? O primeiro ponto, a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Né? O segundo ponto, a ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã. E o terceiro ponto, a nossa ressurreição futura, ela depende da ressurreição de Cristo. Tá? Ela depende da ressurreição de Cristo. Então, só para os irmãos entenderem, Paulo começa lembrando aqui no Evangelho que ele havia pregado para os irmãos já de Corinto sobre a ressurreição, e ele vai explicando, né, que Jesus morreu,
E ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí ele vai citando alguns fatos históricos, entre eles as testemunhas que aqui ele vai falar, que a gente vai comentar sobre. E aquele que nega, né, a ressurreição, ele nega o fundamento do qual a gente está seguindo. Amém? Então, para iniciar, a gente está aqui no verso 1, que diz assim: irmãos, venho lembrar-los do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, do qual e no qual ainda perseverais. Paulo aqui lembra os crentes, né, ele lembra aqui que nós devemos voltar todos os dias para Cristo. Todos os dias nós devemos lembrar do que Cristo ressuscitou, porque é isso que nos dá esperança, né? É isso que nos dá esperança. Então, Paulo está citando aqui o Evangelho para nós lembrarmos que Cristo ressuscitou. Que aí a gente tem muito, né, os pontos aqui que Paulo diz, né, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, a ressurreição, ela não é um mito. Tá? Ela não é uma metáfora, não é uma lenda. Tá? Então, a ressurreição, ela é uma parte essencial, tá? Ela é uma parte essencial da obra redentora de Cristo. Então, de fato, aconteceu. Então, Paulo afirma isso aqui. E Paulo, então, está afirmando que sem ressurreição não tem evangelho. Né? Sem ressurreição não tem a vitória, né, sobre a morte. Né? E sem a ressurreição, a gente teria um fim, né? Acabaria ali na morte de Cristo, mas aconteceu a ressurreição. E aí, só para os irmãos entenderem, em Romanos capítulo 4, 25, ele diz assim: ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, Deus, a gente não pode tratar a ressurreição de Cristo como algo comum, né? Foi um fato que aconteceu, para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje. Eu estou aqui hoje pregando pela graça de Deus. Você está aqui hoje, nessa manhã, ouvindo a palavra do Senhor, pela graça do Senhor. O Senhor te escolheu essa manhã para estar ouvindo a palavra dele. Olha que privilégio. Né? Você tem um privilégio muito grande de estar aqui nessa manhã ouvindo a palavra do Senhor. E devemos realmente lembrar disso com Cristo. Eu digo aos irmãos, né, eu sou líder dos adolescentes, e eu costumo falar, não é todo domingo que eu acordo e falo, nossa, vou para a igreja, que legal. Não. Né? Tem dia que você acorda cansado, a semana, né, trabalhosa, né, que às vezes você passa, né, o desgaste da semana, mas o que me faz me dar forças? Né? Eu lembro do salmista, né, no Salmo 122, que ele diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu acordo e eu falo, Senhor, eu não quero ter esse desânimo para não ir na tua casa, eu quero ter a alegria de estar aqui na sua casa, de estar aqui ouvindo os louvores, ouvindo a sua palavra, para falar contigo, para orar a ti, para ver meus irmãos. Né? Então, devemos nos lembrar realmente da ressurreição de Cristo. Então, Paulo cita isso no verso 1, irmãos, venham lembrar do evangelho que vos anunciei, do evangelho que ele anunciou para Corinto naquela época. E ele fala, vocês têm que lembrar, e devemos nós também lembrarmos desses momentos, quando a gente tiver esse momento de tristeza, sabe, de abatimento, porque a nossa vida, ela é muito corrida, né? Então, a gente tem dificuldade em casa, temos dificuldade no trabalho, na escola, temos dificuldade na nossa família, não é? Então, assim, a gente tem problemas de relacionamentos, que às vezes a gente fala só a graça do Senhor, né? Então, devemos lembrar para realmente voltarmos para Cristo. Então, Paulo afirma isso aqui, e no verso 2 ele diz o seguinte: por ele também sois salvos, se revertirdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, vão ter irmãos que a gente vai pregar a palavra de Deus e é o Senhor que salva. Né? É o Senhor que salva. Então vai ter irmãos que às vezes você vai pregar a palavra de Deus e fala, nossa, mas eu falei tão bem aquele dia, o Senhor me usou tão bem, por que ele não se converteu? Né? Por que ele não aceitou a Cristo? Né? Desculpa, que Cristo não salvou ele. E vai ter irmãos que às vezes você vai orar pelo irmão e o Senhor vai salvar. E o Senhor vai salvar. Então devemos pregar realmente para todos. Sabe, devemos pregar para todos. E aqui quem é pai e mãe sabe como é que é, né? A nossa maior preocupação é os nossos filhos, né? A gente fala, tomara que os nossos filhos cresçam na presença do Senhor, né? Então, quando Paulo, ele cita aqui que a menos que tenha escrito em vão, então vão ter pessoas que vamos pregar o evangelho e infelizmente, né, na verdade a gente tem que entender a soberania do Senhor, né? Não vão ser salvos. A gente não pode falar, todo mundo no mundo vai ser salvo. Não.
terão os perdidos também. Mas a nossa oração tem que ser uma oração: Senhor, perdoa pelos meus pecados, que sou falho, sabe, que sou um pecador, e eu preciso da sua graça para poder viver. Então, a nossa oração tem que ser assim. Eu costumo ensinar muito para o meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, para quem não conhece, é o Arthur. E na devocional eu falo com ele: filho, a oração ao Senhor não é uma oração de petição, né, que é só chegar e falar: pai, Deus me dá isso, eu preciso passar na escola, eu preciso do meu videogame. Não, não é isso. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E você criar um relacionamento com Deus é você conversar com Ele o dia a dia. Como é que você conversa com Deus? O primeiro ponto que a gente faz é falar assim: Senhor, perdoa pelos meus pecados, que eu sou pecador. Eu sou pecador, eu sou falho. Eu não sou digno de estar aqui, mas o Senhor me salvou. Então você precisa pedir perdão pelos seus pecados, né? O seu primeiro ponto na oração. O segundo ponto é você agradecer. Você agradecer a Deus porque você tem saúde, você agradecer a Deus porque a sua família está restaurada, você agradecer a Deus porque você tem o ar que você respira, você agradecer a Deus porque você tem a oportunidade de estar orando ao Senhor, de estar pregando a palavra, de estar aqui na igreja. Você agradecer ao Senhor, aí depois você faz a sua petição. Né? Depois você faz a sua petição, porque a gente acha que ter um relacionamento com Deus é só a gente pedir, né? O Senhor é obrigado a me dar, né? O Senhor é obrigado. Não, vão ter vezes que Deus não vai ouvir. Não, que vão ter vezes que você vai orar e Deus não vai falar com você, né? E aí bate aquela agonia, né, gente? A gente fica, né, fica com o coração apertado e fala: Senhor, fala comigo. E tem vezes que você vai falar com Deus e Deus vai te ouvir, sabe? Vai atender o seu pedido, mas quando está no propósito dele. Tá bom? E aí do verso 1 ao verso 4, ele diz o seguinte: então, sem a ressurreição, como eu disse, não é algo comum. Sem a ressurreição, não há perdão real, não há nova vida e também não há vitória sobre o pecado. Tá? Tem crente que esquece da ressurreição e passa a viver como se fosse um derrotado. Então, às vezes a gente, como eu comentei com os irmãos, vai bater o desânimo na sua vida. Você vai, né? A sua vida não é só de alegria. Só alegria. Não, vai ter vezes que você vai passar por lutas. E nesses momentos de lutas, você tem que lembrar que Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, nada é impossível. Nada é impossível. Tá? E aí, então precisamos voltar todos os dias para o Evangelho e lembrar que o túmulo está vazio. Olhar e falar: o meu Deus ressuscitou. E se o meu Senhor ressuscitou, Ele pode fazer muito mais por mim. Ele pode fazer muito mais por mim. Porque o que mais traz alegria, irmãos, para a gente ora muito: Senhor, me livra, né, da guerra, me livra da luta. E às vezes Deus vai proteger você no meio da guerra e no meio da luta. Né? No Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você imagina você passar por uma guerra descansado. Né? Então, essa oração devemos fazer ao Senhor: Senhor, me dá forças, sabe, para poder passar por essas lutas. Né? Muitos aqui podem estar passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade familiar. Eu citei os filhos aqui, né, que é uma das maiores preocupações nossas e também da igreja também. Né? A gente comentou aqui sobre as crianças, que é aprender bastante. O meu filho está aqui desde os 3 anos aqui, né? E ele aprende muito na EBD das crianças. Né? Eu cito várias coisas com a Renata ali do que acontece com ele. Né? E essa semana aconteceu um fato interessante comigo. Meu filho tem quando vira o tempo, ele fica com um problema de bronquiolite, né? De respiraçãozinha, e aí o pai que passa por isso, ele sabe como é agoniante isso, né? Você vê o seu filho tentando respirar e não conseguir. Só que ele passou isso de madrugada, né? E aí eu acordei 2 horas da manhã, falei: não vou conseguir dormir. Procurei uma farmácia e naquela desespero, né? Porque a gente tem que comprar o Aerolim, né? Para ele tomar, tentar respirar um pouquinho melhor. E eu falei: se ele não melhorar, eu vou ter que levar para o hospital. E a gente fica naquela agonia, né? De tentar levar de madrugada. E eu lembro que ele estava, eu falei: mas eu não vou acordar ele, porque pelo menos dormindo ele fica calmo, né? Para quem conhece meu filho é um pouquinho agitado. E aí quando deu umas 3h30 da manhã,
a farmácia ainda estava para entregar o remédio, ele acordou. Ele falou, pai, está acordado por quê? Eu falei, filho, eu estou esperando o remédio para poder te dar, né? E aí uma coisa que ele falou comigo, pai, mas não é melhor a gente orar primeiro? Eu tenho quase certeza, não, eu tenho certeza que ele aprendeu isso na EBD. Por quê? Porque na cabeça dele ele já é um cristão, ele não teve outra experiência, Tony. Ele teve a experiência de estar aqui, então ele lembra realmente do que ele aprendeu. E a gente, como eu falei, a gente passa por muitas lutas, e nós, né, como cristão, às vezes a gente esquece do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, por favor, é para tomar remédio, tá? Eu só dei um exemplo, porque primeiro oramos, depois tomamos remédio. Não pare de tomar remédio. Orem e tomem o remédio. Mas o fato é que ele olhou primeiro para Cristo, né? E eu, naquela aflição, né, do filho ficar melhor, não pensei nisso, né? Então, esse ponto que aqui a gente traz, nós devemos lembrar realmente de que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, irmãos, nós não devemos viver uma vida só pautada nessa nossa vida aqui, mas também na próxima vida, que a gente tem que pensar em Cristo, tá? Então, do verso 3 ao verso 4, ele afirma para o povo aqui, dizendo que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele pula para o verso 5, né? Que aí ele começa a falar sobre um fato histórico. Ele começa a dar testemunhos ali a partir do verso 5 ao verso 11, que ele diz assim, e apareceu a Cefas, no caso Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Esse dormir aqui não é dormir de sono, tá, gente? É dormir de morte, né? Que já faleceram. Mas ele diz, Jesus ressuscitou, mais de 500 viram, e alguns né, já faleceram, mas a maioria ainda se encontram aqui para testemunhar. Então, ele está dizendo que é um fato histórico. E aí ele continua dizendo, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E o final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Nesse verso 8 aqui, nesse versículo 8, eu fico imaginando o que Paulo deve ter visto, gente. Porque Paulo era o perseguidor da igreja. O que Paulo viu ali naquele momento, né, para se converter? Imagina a maravilha que Paulo deve ter visto. Eu acredito que muitos aqui devem ter passado por isso também, de falar, agora eu entrego minha vida a Cristo, sabe? Minha vida é do Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me escolheu, né? Então é maravilhoso a gente estar aqui pregando a palavra, é bom nós estarmos aqui fazendo a obra de Deus, mas eu fico imaginando o que Paulo viu ali, né? O que Paulo deve ter visto, deve ter sido uma coisa encantadora para ele ser transformado, a vida dele ser transformada. Então, ele vai citando aqui os testemunhos, e por último ele cita ele, né? Que ele diz o seguinte, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, o que a gente aprende com isso? Que a fé cristã, ela não é baseada em sensações, ela é baseada em fatos reais. Tá? Ela é baseada em fatos reais. Então, se a ressurreição não fosse verdadeira, Pedro não teria pregado. Se a ressurreição não fosse verdadeira, os apóstolos não teriam morrido como mártires. Se a ressurreição não fosse verdadeira, o cristianismo não teria sobrevivido ao século I. Né? Então, a ressurreição ela é histórica, visível, confirmada e transformadora. O evangelho, eu tenho mais de 17 anos de evangelho. E o que eu já vi de vidas ser transformadas, que eu falei, nossa, não tem estudo que explique isso. Sabe, a pessoa entra quebrada dentro da igreja, aí ela vira serva do Senhor. Uma pessoa piedosa, uma pessoa que você você olha, você, nossa, só o Senhor para transformar essas pessoas. Então, Paulo mostra isso também, que há oportunidade também. Então, quando a gente ora por um filho nosso, por uma filha, pelo marido, por uma esposa, para se converter, sim, a misericórdia do Senhor. Então, creia, ore, entregue ao Senhor. Eu lembro quando eu fui o último a me converter da minha casa, né? E a minha irmã tem uma diferença de 10 anos minha, né? Então ela ia da idade do meu irmão, ela ia para a igreja. E eu lembro que
Era uma coisa mística, tá, gente? Então não faça isso. Ela colocava minha foto na Bíblia. E ela falava assim, um dia ele vai se converter, o meu irmão vai se converter. Porque ela, né? Então, assim, ela botava sempre a fotinha na Bíblia ali, aí um dia ele vai se converter. Aí no dia que eu me converti, eu lembro que ela me mostrou a fotinha, né, ali, porque ela cria, então ela orava. Não, assim, nós devemos entender que a oração tem muito valor, sabe? Então, nós devemos orar muito mesmo, assim. Então, o Senhor não precisa da fotinha, tá, gente? Pode orar que o Senhor está ouvindo você. Deus não vai ouvir só se você colocar a fotinha, não, tá? Deus também ouve quando você ora, quando você clama a Ele, tá bom? Então, entregue realmente ao Senhor e ore com fé, tá? Então, nesse versículo do 5 a 11, ele continua aqui no 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Como comentei, Paulo era perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja. Então, Jesus foi ali, salvou ele, e ele de perseguidor passou a ser perseguido, né? Passou a ser perseguido. Então, ele continua no verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, aí, esse é um ponto muito importante que os irmãos devem marcar, mas a graça de Deus comigo. Na igreja de Cristo não existe super-herói, não existe super-herói. Hoje o presbítero vai estar pregando aqui pela graça de Deus. Se não fosse eu, estaria outro presbítero pregando. Né? Então eu devo agradecer a Deus, falar, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Hoje o Dudu está aqui louvando ao Senhor pela graça de Deus. Se não fosse o Dudu, seria outro que estaria aqui louvando. Então Paulo, ele exemplifica muito isso para a gente, né? Ninguém nega que Paulo foi um dos maiores apóstolos, né? Ninguém nega isso. Mas ele aqui, ele usa toda a sua humildade para falar, certo, eu fiz, mas tudo foi pela graça de Deus. Eu fico imaginando se Paulo fosse se fosse um jogador de futebol, né? Ele ficava com aquele sinalzinho assim para cima. Não, eu não, Deus, né? Ele ficaria dessa forma, né? Mas aqui, o interessante é que Paulo foi humilde de falar, eu estudei, eu fiz, mas tudo foi pela graça de Deus. Eu fiz muito mais do que os outros, mas foi pela graça de Deus, não foi pela minha força. Aí ele fala aqui, ó, no 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Porque a palavra do Senhor, ela tem uma força muito grande, meus irmãos. Sabe, eu lembro que quando eu me converti, eu trabalhava em shopping, então tinha uma hora de almoço. E aí toda vez eu levava minha Bíbliazinha pequena e eu sempre lia os versículos lá, né? E eu lembro que toda vez que eu passava por dificuldade, eu sempre lembrava de um versículo que eu tinha lido. Oh, nossa, aqui, nossa, isso daqui. Então era natural, acontecia isso. Passava por tribulação no trabalho. Aí eu lembrava, nossa, mas José ali foi também injustiçado, né? Então José foi injustiçado, né? Eu passava por algum outro problema de família, aí lembrava de Davi. Então, assim, a palavra do Senhor me fortalecia. E aí, eu queria abrir um parêntese com os irmãos, que nesse versículo 5 ao 11, muitos crentes hoje vivem baseados em emoções, não em convicções. Não em convicções. O irmão entra pela igreja e fala assim, nossa, se eu não ficar arrepiado ou se eu não chorar, Deus não falou comigo. Quantas vezes Deus já falou comigo, irmãos? Eu sentado aqui, o pastor pregando, eu não precisei chorar, eu não precisei ficar arrepiado. Eu falei, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. Então, nós não devemos ficar baseados nas nossas emoções, porque não é as nossas emoções que determinam se Deus é bom ou Deus é mau. Uma vez eu estava indo para um velório com um pastor, e a gente indo para um velório, e aí no meio do caminho, né, a gente fica um pouco apreensivo, né, porque é o momento ali que você tem que abraçar os irmãos, tem que acolher aquele momento de tristeza. E aí, então, a gente foi um pouco apreensivo no carro, né? A gente estava indo um pouco apreensivo no carro, mas a gente falando, mas Deus é bom, né? Deus sabe de todas as coisas, e aí a gente foi conversando. Na volta, o sobrinho desse pastor tinha acabado de nascer, a irmã dele ligou. Aí a gente, nossa, como Deus é bom.
Como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Não é porque nós estamos indo para o velório que Deus é mau e quando voltamos Deus fica bom porque a criança está nascendo. Não, Deus é bom o tempo todo. E Deus sabe de todas as coisas. Então, nesse verso aqui, a gente precisa entender que a nossa fé é uma fé bíblica com razão, mas coração. Então, precisamos entender, e não com as nossas emoções. Tá? Não com as nossas emoções. Se o Tavinho louvar aqui o Senhor e eu ficar arrepiado, o anjo passou aqui. Né? Talvez pode ser o frio, né, irmãos? Que às vezes a gente deixa um pouquinho ligado aqui. Mas o Senhor fala ao seu coração quando a sua vida é transformada. Quando a sua vida é transformada, igual a de Paulo. Que você pensa e fala, eu preciso melhorar. A minha vida precisa, ser transformada por Cristo. E quando você é salvo, você só não é salvo. Eu vou chegar aqui para o Tiago e vou falar, Tiago, você está salvo e pronto. Não, o Tiago precisa ser salvo e continuar a obra do Senhor. E continuar a obra do Senhor. Nós não fomos salvos para ficar só salvos. Não, nós precisamos dar frutos. E aonde que a gente dá fruto? No nosso trabalho, no nosso ambiente familiar. E nós como cristãos, porque tem muitos irmãos que chegam às vezes para mim e falam assim, nossa, eu preciso melhorar. Tá, meu irmão, você está orando? Não. Você está lendo a palavra? Não. Então, o primeiro passo é esse, ora e ler a palavra. Não tem receita, é isso. É orar, entender o que Deus quer para a sua vida e a transformação. Cada um de vocês aqui tem algum talento, tem alguma, tem irmãos aqui que não tem o talento para pregar. Mas, irmãos, é um zelo pela obra lindo. Tem irmãos aqui que são excelentes juntando grupo. Tem irmãos aqui que são excelentes pregando. Então, cada um de nós temos uma função aqui. Tem irmãos aqui que são bons louvando. Então, a palavra de Deus já diz, né, que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Né? Então, tem oportunidade. Tem oportunidade e você também não é descartável. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra é para você. Essa palavra é para você, que você pode, tem as crianças para você trabalhar, tem os adolescentes, tem os jovens. Então, quando essa transformação que aconteceu com Paulo, pode acontecer também com você. Se você, às vezes, você está sentado no banco muito tempo, fala, eu queria fazer alguma coisa, eu queria, tá fazendo a obra de Deus. E não precisa ser na igreja. O Tony começou aqui hoje o culto explicando, né, que o templo não é isso aqui. O templo somos nós. Então, a transformação ela tem que vir da sua casa. Você que é pai, começa a fazer devocional na sua casa. Começa a orar. Mais uma vez, voltando à parte do Arthur. Ele estuda, né? Ele estuda numa escola, toda vez eu chego para ele e pergunto, o que você aprendeu na escola? Isso, tá bom. Isso é da Bíblia, isso aqui não. Então, isso aqui você estuda para passar, isso aqui você leva para o coração. Né? Porque nós, como pais, nós precisamos ensinar aos nossos filhos o Evangelho. Precisamos ensinar aos nossos filhos o Evangelho. E mesma coisa também, os maridos precisam realmente fazer as devocionais dentro de casa, as esposas também, para orar junto, começar, eu não consigo fazer 3 vezes por semana, faz uma vez por semana, juntar a família, toma um café junto, fala assim, vamos orar ao Senhor, hoje a palavra do Senhor, abra a palavra, começa a pregar, porque isso vai fortalecer a sua casa. Amém? E do verso 12 ao verso 20, ele diz assim, ora, é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós. Que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou e Cristo ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo
pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, Paulo aqui, ele diz, se Cristo não ressuscitou, se Cristo ressuscitou, a morte foi derrotada. Se Cristo ressuscitou, o pecado perdeu domínio. E se Cristo ressuscitou, o crente tem uma esperança futura. E se Cristo ressuscitou, o corpo será ressuscitado em glória. E a nossa eternidade está garantida, tá bom? A nossa eternidade está garantida. É porque nessa época, como foi dito, tinha alguns irmãos, tinha um grupo de irmãos ali que não acreditava na ressurreição dos mortos. Tá? Então Paulo começa a indagar eles. Se Cristo não ressuscitou, então tudo que estamos fazendo aqui, se eu estou pregando aqui, se vocês estão ouvindo aí, não adianta de nada. Né? Se não há ressurreição, tudo que estamos fazendo aqui não adianta. Aí ele fala no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se a gente só está esperando em Cristo aqui nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é triste, não é? É triste você imaginar que um cristão, ele só pensa na vida aqui. Eu só quero ganhar aqui, só quero ter aqui. Não, você é um cristão que você precisa dar frutos ao próximo. Sabe, você precisa amar o próximo. E aí, nesse texto, ele vai dizendo, a ressurreição nos chama a viver uma vida em santidade, tá? E viver uma vida em santidade, só para os irmãos entenderem, não é você virar um ativista religioso, tá? De estar na igreja todos os dias, não. Você viver uma vida em santidade é você tratar bem a sua esposa tratar bem o seu marido, é você tratar bem os seus filhos, os filhos tratar bem os pais. E isso você ir fazendo entre o seu ambiente, entre os seus amigos, o seu colega de trabalho, né, o seu colega de trabalho. Então, viver uma vida em santidade, mais uma vez, ela depende muito de oração, depende muito de leitura da palavra. Eu não conheço ninguém que viva uma vida em santidade que não ore. Ah, não, eu não oro não, mas eu sou santo. Não existe isso. Né? Você precisa estar em oração com Deus. Tá? E, então, a ressurreição, ela nos chama a enfrentar a morte com esperança, sabe? E não com desespero. Eu lembro quando o meu padrasto faleceu, que foi ele que me criou, e a gente fica triste porque a gente perde um ente querido, né? Mas eu fiquei alegre porque ele morreu em Cristo. Eu falo, amém que ele está com Cristo. Né? Amém que ele está com Cristo. Então, essa é a esperança que devemos ter. Né? E, então, se a gente acreditar na ressurreição, a gente precisa consolar os que sofrem, sabe? Sabendo que a morte foi tragada pela vitória. Né? A morte, Jesus venceu a morte. Tá? Jesus venceu a morte. Então, todos nós, todos os dias, precisamos lembrar disso, que Jesus ressuscitou. Jesus não só morreu, Jesus ressuscitou e ele está vivo. Tá? E, para finalizar, perseverar no Evangelho, porque vencemos com Cristo. Os adolescentes que estão aqui, eles já ouviram isso umas 30 milhões de vezes, né? Mas eu sempre falo, a Bíblia diz o seguinte, que nós, salvos, somos vitoriosos. E a gente ainda duvida. Ele não fala assim, você vai para a guerra, se você lutar ali e vencer, aí você é vitorioso. Não, ele fala, você é vitorioso. Mas quem venceu por nós? Cristo. Cristo venceu por nós. Nós somos vitoriosos porque Cristo venceu por nós. Cristo venceu a morte. Né? Cristo venceu a morte. Então, que no mundo de desesperança, que a gente possa ter um olhar, porque nós somos, né, o cristão é a única pessoa que pode olhar para a morte e dizer o seguinte, ela não é o fim. Ela não é o fim. Sabe? Porque nós já vencemos com Cristo. Então a morte não é o fim. Né? Como foi citado na escola, na EBD hoje, né? Ela não é o fim. Nós ainda viveremos ali trabalhando ou não, né, Antônio? A gente não sabe, mas mas nós vivemos lá, não terá mais tristeza,
sabe? Não terá mais dor. Por quê? Porque nós estaremos na presença do Senhor. Tá bem? E para finalizar, irmãos, para concluir, assim como Paulo corrigiu a igreja de Corinto, o Espírito Santo, ele corrige a nossa visão. Ele corrige a nossa visão. E devemos ter a humildade de sempre entender o que Cristo realmente tem para nossas vidas, sabe? O que Cristo tem. E então, para recapitular, aqui a gente viu que a ressurreição é um fundamento do Evangelho, que vimos que ela é um fato histórico incontestável, que aí no verso 20 Paulo está afirmando no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, se Jesus foi a primícia, nós também ressuscitaremos, tá? Nós também ressuscitaremos. E aí a gente vê que esse é um fato histórico incontestável, tá? É um fato histórico incontestável. Qual é o fundamento que devemos realmente te entender sobre a ressurreição de Cristo? Se você é um cristão, você precisa crer na ressurreição de Cristo. Se você não acreditar, infelizmente, você não é um cristão. Você precisa crer. E se você não crer, ore ao Senhor, fala: Senhor, eu quero ter a visão da ressurreição de Cristo, sabe? Eu quero crer, eu quero acreditar. Então, isso fortalece a nossa esperança, fortalece a nossa fé todos os dias de estarmos aqui servindo ao Senhor, tá? E só para concluir, então a gente vai no verso 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, tudo que vocês fazem na obra do Senhor não é jogado fora. Nada, nada. Se você ora ao Senhor, mais uma vez, o Senhor ouve você. Ele não fala assim: eu só vou ouvir aqueles irmãozinhos, aqueles eu não. Não, o Senhor ouve você. Tá? Então, e lembre-se disso, a obra do Senhor, ela começa na sua casa, no seu trabalho. E aqui na igreja, quando você se doa, é tão maravilhoso, né? Quem faz aqui alguns eventos de adolescente, de jovem, de casais, nossa, parece que você está no céu, né? Quando acaba, você fala: ufa, o Senhor habita nesse lugar. Né? Você fica em paz com isso, você fala: nossa, é muito bom servir a Deus. Mas aí as lutas vêm e começam a querer mudar o nosso foco, né? A gente começa a achar: nossa, será que o Senhor não está olhando para mim? Não, o Senhor está olhando para você. Tá? Então, nessa manhã, que essa mensagem possa ter entrado no seu coração e que você possa realmente entender que Jesus ressuscitou. Tá? E se ele venceu a morte, não tem problema impossível para ele. Amém? Vamos orar? Pai, te adoramos nessa manhã, Senhor, obrigado pela sua palavra, que o Senhor possa ter falado conosco, meu Pai. Vai nos dando força, Senhor Deus, que possamos crer, Senhor Deus, na sua ressurreição, que todos os dias possamos lembrar disso, Senhor Deus. Possamos lembrar que o Senhor vive conosco, que a tua presença, Senhor Deus, está conosco todos os dias, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor tem, Senhor Deus, nos protegido, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado alegria, nos dado força para poder viver nesse mundo, Senhor. Mas nós te pedimos também, Senhor Deus, vai fortalecendo cada um, Senhor Deus, que quer pregar a sua palavra dentro da sua casa, Senhor Deus, que quer pregar a sua palavra, Senhor Deus, no trabalho, dá ousadia para essas pessoas, Senhor Deus, que possamos ser crentes, Senhor Deus, que possamos falar do teu amor, falar, Senhor Deus, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor Deus, e nós cremos, Senhor Deus, que a nossa vida, Senhor Deus, ela não termina aqui, Senhor Deus, mas, Senhor Deus, o Senhor tem preparado, Senhor Deus, na sua volta, Senhor Deus, que o Senhor vai salvar o teu povo, Senhor Deus. Toma cada um em suas mãos, Senhor Deus, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.